Meus companheiros de luta, quem resgata a história ajuda a construir um futuro melhor. Com este compromisso, a direção do Sindeste recepcionou em Santos o Dr. Thomas Mack, uma lenda viva das lutas pela justiça, fraternidade e respeito aos direitos humanos. Hoje, com 83 anos, este companheiro foi personagem central de um dos episódios mais tórridos da ditadura militar na Baixada Santista, que tornou-se história dentro do livro-reportagem Cárcere Flutuante, 51 anos de repressão ao sindicalismo, do companheiro Francisco Aloysio, o nosso camarada Chicão. Preso pelo DOPS, Departamento de Ordem e Política Social na USP em São Paulo, Dr. Thomas foi encaminhado diretamente para o navio Raul Soares, onde presenciou vários tipos de torturas aplicadas nos calabouços a lideranças sindicais e dissidentes contrários ao regime de exceção. Levado a convite do presidente Fábio Pimentel ao Pontilhão, próximo ao prédio da Alfândega Portuária, Thomas Mack teve uma visão privilegiada da Ilha Barnabé, onde recobrou várias lembranças daquele momento. Se interpondo ao chicote dos milicos, o à época jovem médico apelidado de Cabelos de Fogo não usou apenas a medicina para salvar vidas, mas a coragem e inteligência para livrar companheiros das garras do mal. No entanto, as histórias de lutas e coragem do Dr. Thomas Mack e dos demais companheiros não se esgotaram, não param por aqui. Doutor, prazer mais uma vez tê-lo aqui conosco e queria que você falasse do sentimento de estar sendo homenageado mais uma vez pela história de bravura e coragem, por ter ajudado tanta gente naquele navio pavoroso, o navio Raul Soares. Muito obrigado, mais uma vez muito obrigado. Eu não sei se eu mereço tantas homenagens. É sempre um prazer enorme para mim estar aqui e eu fico realmente emocionado com a atenção que vocês estão me dando. E lembrar que a história do Raul Soares não é a minha história, é a história dos sindicatos de Santos que foram reprimidos. São, isso mesmo. E o que o senhor espera que fique para a posteridade? As gerações futuras olhem e falem. Qual é o recado? O recado é o exemplo. O exemplo que se deixa cair o regime democrático, a continuidade democrática do país, a história do Raul Soares vai se repetir. Então, contando a história do Raul Soares, pelo menos a gente avisa ao público o que aconteceu para que todos tenham consciência dos crimes cometidos e para evitar que esses crimes se repitam. Obrigado. O Sindeste promoveu um evento histórico em sua sede em Santos para divulgar o longa-metragem com o nome anônimo que estará em todos os cinemas no Brasil a partir de 2019. Para o presidente Fábio Pimentel, este ensejo permite resgatar e preservar a memória da repressão e fazer justiça aos companheiros que sofreram nas mãos da ditadura verde, oliva, desbotada. Os companheiros da diretoria do Sindeste aprovam o resgate da história como forma de combate a instrumentos não democráticos no país. Olha, eu acho que é uma atitude muito importante da diretoria do Sindeste pelo fato de que estamos resgatando uma história que essa história não pode ser esquecida, pois foi um sofrimento muito grande. O pessoal da época lutou, brigou para que hoje tenhamos alguns dos direitos que consistem em nosso CLT, no caso, nossos servidores estatutários. Então, é muito importante o resgate dessa história. Do Dr. Thomas Mack, né? Foi um médico, né? Ele é médico, né? É um médico que conseguiu, inclusive, resgatar várias vidas que estavam nesse navio. Então, eu acho que a Comissão da Verdade está no caminho certo, anistiando vários presos políticos. Eu acho que o Sindeste está dando um passo além do que um sindicato serve, né? Porque o pessoal chega e fala, sindicato só serve para
para ajudar, para correr atrás do prejuízo do trabalhador, ou então para dar advogado, para dar dentista. Não, a gente está colocando o nosso sindicato na vanguarda e fazendo com que seja seguido esse exemplo, né? Bem, nós praticamos isso todos os dias, né? A nossa luta, ela se iniciou, a luta não do Sindeste, o Sindeste ele foi fundado em 89, mas a luta do sindicalismo, ela veio anterior ao navio, foi isso que acabou desaguando naquela repressão do governo golpista e continuou após a redemocratização. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui presente, fazendo parte dessa diretoria do Sindeste. Fico muito contente por essa iniciativa. Eu era um garoto, tinha 7 anos nessa época, 64, quando surgiu essa fatalidade, né, que está na história, que é o Raul Soares. E essa iniciativa é uma coisa que eu acredito que venha nos trazer de volta e resgatar a memória. Várias lideranças sindicais da região estiveram presentes, demonstrando a importância de perpetuar esta história como símbolo de lutas do movimento sindical na Baixada Santista. O companheiro Francisco Aloysi, Chicão, que completou 40 anos de jornalismo, estava bastante honrado com o sucesso do livro e a sua popularização através do filme. Bem, primeiro, William, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelas palavras de incentivo, né, e de apoio que você tem dado para nós. Em relação ao livro reportagem, foi uma história que estava perdida no tempo, um elo perdido, e por nós integrarmos a página sindical e trabalho aqui já há muito tempo, quem trabalha nessa área, no jornalismo, nós procuramos resgatar essa história. E essa história teria que começar com quem? Com um personagem chamado Thomas Mack, que tinha o cabelo vermelho, que eu apelidei depois de cabelo de fogo, né, que foi o apelido também dado por um jornalista, colega nosso que esteve preso no Raul Soares. Ele lançou um livro na época falando que ele tinha um cabelo de fogo, e essa edição do livro foi lançada ao mar. Então fomos atrás do Dr. Thomas, entramos em contato, ele prontamente resolveu falar, na época pelo jornal Diário do Litoral, e a partir daí então surgiu a história. Conversamos pelo Skype, ele passou algumas informações, eu imediatamente vi que a história era realmente confirmada, aquilo que todos os sindicalistas falavam. Quando eu entrevistava alguém sobre o Raul Soares, eles falavam, olha, tinha um médico, cabelo vermelho, cabelo de tomate, que nos atendia e nos dava assistência, e quando estavam muito mal, colocava para fora do navio. E dali a gente conseguia escapar. Porque se ficasse lá dentro, seria, com a tortura, ficaria mais doente, ficaria preso. Uma história triste que nós conhecemos, que aconteceu no nosso porto, Porto de Santos, que a gente espera sempre relembrar para que nunca mais se repita. E daí, companheiro, surgiu a edição dos livros que foram editados anualmente. Todo dia, 24 de abril, a gente tem feito a edição do livro, que é quando se comemora o dia da chegada do navio Raul Soares. Serão responsáveis por abrilhantar esta história emblemática o renomado diretor Taná Correia,
pai do ator global Alexandre Borges, que inclusive está escalado para o papel do Dr. Thomas Mack, e o roteirista Edson Pipoca. Primeiro eu que tenho que agradecer, né, a produção, ao pessoal que está aí elaborando esse filme, né, falando num caso específico, Raul Soares, mas que realmente vem trazer a possibilidade de ser colocado uma verdade histórica, né? As pessoas hoje ainda são muito confusas, estão muito confusas com toda uma situação que acontece hoje no país, mas a maioria, acima de 90%, normalmente 64 é apenas uma data, não tem um fato concreto sobre 64. Esse filme vai ajudar você a esclarecer algumas coisas nesse sentido. Vamos procurar nos cercar de pessoas que têm condições artísticas, técnicas para a realização do projeto, mas o meu objetivo, dentro da minha vida, eu passei 64 como um ativista sindical. Meu irmão, Cid Salgado, era presidente do Sindipetro da refinaria Duque de Caxias. E eu era sindicalista, ativista, no Sindipetro de Cubatão, que era, como hoje, engloba toda a Baixada Santista. E é lógico, naquele momento, eu estava totalmente envolvido nos trabalhos sindicais, como ativista sindical, participando das assembleias, participando de todo aquele momento político, né? E depois nós fomos vendo que isso ficou um pouco não absorvido pelo conhecimento público. Então, eu acho que o filme Raul Soares traz exatamente a possibilidade de você, pela primeira vez, falar de 64. Porque quando você vê filmes hoje, ou programas de televisão, ou minisséries, você vê praticamente reforçando o 68. Você não vê colocando 64. Então, o Raul Soares vai possibilitar isso, e mais importante ainda, mostrar o que nós devemos, como trabalhadores, àquelas lideranças que sacrificaram, deram a sua própria vida, colocaram em risco a sua família, né? Dificultaram o seu dia a dia, para que hoje nós tenhamos uma democracia que a gente tenha a possibilidade de falar e de se manifestar, né? Apesar de todas as burrices cometidas durante esse período todo. Bom, ele tem um herói bem definido, que é o médico Mack, é o Thomas Mack, e é um filme, nós temos que ter duas preocupações muito importantes. Um filme não pode ser muito datado, então nós temos que pegar aquele acontecimento do passado e trazer para os dias de hoje. Curiosamente, nós passamos por problemas democráticos, né? As pessoas falam em volta de ditadura, enfim, as pessoas não conseguem entender o outro, aceitar o outro virou o inimigo, né? Independente se você é de esquerda ou de direita. E o filme, ele recupera um pouco isso, né? Quer dizer, ele é muito mais abrangente que só aquela história ali. A ideia é que ele seja universal. E no fundo o que nós estamos falando é do risco e dos horrores que ocorrem quando uma democracia ela acaba. O movimento sindical estará devidamente representado no filme. O diretor do Sindeste, o companheiro Beto Santos, foi convidado a participar em papel ainda não definido. Primeiro, para mim é uma honra ter sido convidado para participar desse filme, que fala um momento da história muito triste, ao mesmo tempo importante de ser lembrado, né? Aí você perguntou do legado, né? O que ele vai deixar. O legado é assim, você percebe que uma boa parte da população brasileira, principalmente os jovens, por não terem tido esse tipo de informação na escola, não sabe o que aconteceu. Tanto é que tem gente pedindo para que volte a ditadura militar, que volte o militarismo no poder, né?
Então eu acho que esse filme vai deixar esse legado. Peraí, vamos dar essa informação, mostrar para as pessoas o que aconteceu. Porque foi uma das passagens da história do Brasil mais horríveis que teve. E mais importante ainda, esse filme vem num momento muito oportuno, né? Porque a gente está vivendo num momento no Brasil em que parece que tudo está andando para trás e parece que tem algumas figuras fascistas, algumas figuras retrógradas que estavam meio que escondidas e que de repente tomam um espaço e está tentando colocar na cabeça da população brasileira que o que eles pregam, que é uma coisa muito ruim, é o que é de melhor, se calcando na corrupção, nesses políticos que, infelizmente, nesses 30 anos de democracia, mais de 30 anos de democracia, alguns políticos, de repente, nos decepcionaram. Mas, assim, a democracia, historicamente, é o melhor caminho para uma sociedade. Então, esse filme vem de encontro, ele é muito oportuno para as pessoas voltarem no passado e ver o que aconteceu lá atrás, que foi muito ruim para qualquer segmento da sociedade brasileira, né? Então, eu estou muito feliz de fazer parte disso, estou feliz de ser um dos diretores do sindicato que está apoiando a produção do filme. Então, para mim, é uma maravilha, estou legal. Beleza, Beto, muito obrigado, cara. Na confraternização, o Dr. Thomas Mack e Francisco Aloysio, nosso companheiro Chicão, participaram de uma sessão de autógrafos do livro Cárcere Flutuante, reeditado numa versão roteirizada do filme. Obrigado, Dr. Thomas Mack, pelos inestimáveis serviços prestados ao movimento sindical e à democracia brasileira. Com sua luta, companheiros foram salvos dos grilhões da ditadura. Você permitiu que outras vidas pudessem ser geminadas em nosso solo baronil e a nossa história de lutas e mobilizações não morresse em sepulcro nos calabouços vis e abjetos do navio Raul Soares. Ao contrário, ela serve como bússola de orientação na busca da verdade. O Sindeste será um mensageiro propagador deste episódio emblemático, transformando seus momentos em oxigênio para o fortalecimento da categoria e conscientização das pessoas. Em 2019, estaremos todos sentados ao seu lado, numa sala de cinema, celebrando a vitória do bem contra o mal, pois quem salva uma vida, salva o mundo inteiro.